A ditadura do judiciário chegou a um nível tão absurdo que hoje nós temos que lutar dentro do Congresso para fazer com que algo que está expressamente descrito na Constituição seja aplicado. A nossa Constituição explicita, escancara que na votação deve haver uma contagem pública dos votos. Contagem pública dos votos. Como poderia haver uma contagem pública dos votos se eles acontecem de forma binária dentro de um software, em um computador, com total controle de autoridades que não receberam voto nenhum? Bom, o simples fato de eu estar falando isso aqui pode ser interpretado por essa ditadura do judiciário como um atentado à democracia. Sim, o fato de um cidadão, no caso um parlamentar, estar pedindo transparência nas eleições, estar pedindo para que a Constituição seja aplicada como está escrita, é um atentado contra a democracia e pode até dar prisão. Esse é o Brasil de hoje. Exatamente como o Maduro fazia. Ou faz, né? Bom, hoje se realizou no Congresso, numa das comissões, uma audiência pública sobre voto impresso com contagem pública. Algo que nós já fizemos inúmeras vezes. Inclusive, já aprovamos PEC, PL, tudo que você puder imaginar para que as eleições aconteçam com voto impresso e contagem pública. Só que o STF interfere, derruba e a gente está aí na luta. Só que essa foi a primeira vez que o ministro do STF participou da audiência. Participou e disse algo muito interessante. Vou deixar para vocês escutarem agora o ministro, excelentíssimo ministro Cássio Nunes, que participou hoje da audiência pública sobre voto impresso e, obviamente, contagem pública. O Tribunal da Democracia precisa da participação de todos os poderes. A presente audiência, a meu sentir, é mais uma demonstração inequívoca do interesse do Poder Legislativo em dar a sua parcela de contribuição para o fortalecimento do nosso processo eleitoral. Tenho a certeza de que todos os partidos políticos e as demais instituições que compõem o nosso sistema político eleitoral auxiliarão, como sempre o fizeram, no fortalecimento do nosso Estado democrático de direito. No tocante ao debate acerca da implantação da recontagem física dos votos ou a impressão de registros individuais dos votos lançados eletronicamente, entendo que esse debate cabe ao Congresso Nacional. Opa! Sim, isso nós sabemos. Mas todas as vezes que a gente tentou fazer esse debate, fomos impedidos pela Suprema Corte. E agora nós temos um membro da mesma Suprema Corte dizendo o que nós estamos falando há décadas. Não devendo o órgão de cúpula da Justiça Federal emitir opinião acerca do tema. Que interessante! Mas é o que eles fazem constantemente. Inclusive, Barroso fala que é um retrocesso voto do papel, sendo que não é voto do papel, é apenas um comprovante impresso pela urna. Entretanto, o TSE, através da sua presidente, colaborará com o envio de dados e informações que possam auxiliá-los nos debates e nas tomadas de decisões. Por exemplo, provavelmente se debaterá se o tempo médio das votações será alterado, com uma eventual impressão de um comprovante de votação. Será necessário ou não o aumento de sessões eleitorais de Se o tempo for um pouco maior, isso não importa, porque a transparência, o preço, o valor da transparência supera qualquer atraso na entrega do resultado. Nos Estados Unidos, o voto foi impresso e eles entregaram no mesmo dia. Urnas de mesários, de gastos com transporte, alimentação, suprimentos. E esse custo? Qualquer que seja o custo, não tem problema, porque a democracia não tem preço. Monta será. A custódia e o transporte de comprovantes impressos de votação reclamarão mais recursos financeiros, humanos, institucionais? Esse modelo é capaz de identificar, em caso de discrepância da contagem eletrônica imediata e a contagem de verificação manual, onde reside exatamente a falha, o erro? A gente só vai saber depois que apresentar, né? Então já há uma possibilidade de ter falha aí. Há risco de se incrementar a judicialização? Nós só não temos judicialização mais agora porque não tem como provar nada que ninguém fala. Hoje só é impossível você judicializar uma eleição porque não tem como. Não tem comprovante, não tem nada, não tem lastro.
Não tem, inclusive, quando se tenta judicializar, leva uma multa de 22 milhões. Qual eleição seria mais adequada para um projeto piloto, acaso seja essa a vontade do povo brasileiro representada pelo Parlamento brasileiro? Haveria o aumento de número de sessões eleitorais em decorrência do tempo, da elevação do tempo de votação? Não vai elevar o tempo de votação em nada. Então, como eu disse, são muitas as questões que serão debatidas e o Tribunal Superior Eleitoral se coloca à disposição, porque possui, sim, dados que podem auxiliá-los nesse debate. Como disse, esse debate está no foro correto. Obrigado. Obrigado, Cássio, sim. É a primeira vez, talvez, que a gente tem um ministro do STF falando isso. A Casa do Povo. Concluo minha fala lembrando de uma passagem de uma música de Jorge Aragão chamada Coisa de Pele, que vaticinou: é o povo quem produz o show e assina a direção. Muito obrigado e uma excelente audiência pública para vocês. É só isso que a gente pede. A pergunta é por que todas as vezes que a gente chega até o ponto de votar na comissão, o STF interfere. Barroso vai lá falar com o presidente de partido. E quando a gente vota o projeto, eles derrubam na canetada na Suprema Corte. Tudo que o povo... O primeiro passo para a pacificação do Brasil é transparência nas eleições. Isso tudo que aconteceu nos últimos anos, todo 8 de janeiro, é porque não houve transparência. Não só não houve transparência, como houve uma clara interferência favorecendo um dos lados. Quando que a gente vai viver num país pacífico? Se isso não acontece, como? Não tem... O primeiro passo é transparência. Depois, realmente, uma justiça que seja imparcial. É pedir muito isso? Não, ao invés de ser imparcial, está tentando censurar totalmente um dos lados, prender e caçar. Desse jeito, o Brasil não vai entrar em paz. Mas acredito que agora, com a comissão, nós vamos apresentar novamente o projeto, nós vamos aprovar esse projeto na comissão, nós vamos levar ele para plenário. A pergunta é, depois que ele for aprovado, vai ter interferência de novo?